Olá pessoal, que Calvino fez uma série de absurdos em Genebra, eu já sabia. Entretanto, eu não tinha ideia do nível de crueldade e de cerceamento da liberdade individual a que chegou o translocado regime mantido pelo francês. Sim, para quem não sabe, Calvino nasceu em Noyon, na França. Ao comentar o vídeo que o nosso canal publicou sobre Salem, o amigo Melquiel Júnior chamou a atenção para o consistório criado por Calvino. Eu achei interessante fazer um vídeo a respeito, já que esses tribunais de exceção causaram dor e sofrimento para muita gente em face dos absurdos e perseguições perpetrados. Se vocês já acham que Lutero foi um tirano, eu digo que quando comparado com Calvino, ele pode ser considerado uma candura de pessoa, um religioso para lá de tolerante, uma pessoa pura e doce, quase um santo. O que eu acho engraçado é que é comum criticar-se a Igreja Católica por causa da Inquisição, dizendo que a Inquisição ela teria feito absurdos injustificados. Essa visão, cantada e decantada por muitos protestantes, é extremamente simplista. Eles dizem que a Inquisição praticou absurdos. Isso é verdade. Agora, de certa forma, esses abusos eram justificados. Ou seja, muitos se esquecem de contextualizar a Inquisição Católica. Há um vídeo no canal que eu aconselho que os amigos assistam. Nesse vídeo do canal, são mostradas as razões do nascimento da Inquisição. Os excessos da Inquisição Católica são muito citados por protestantes como sendo uma mácula na história da Igreja. A Inquisição teria criado obstáculos à própria ciência. Exemplos como os de Galileu Galilei são trazidos. Acontece que os protestantes eles têm um enorme telhado de vidro. Eles tiveram a sua própria Inquisição, que foi altamente violenta e perseguiu também cientistas tal qual a católica. Então, a Inquisição protestante ela foi instituída por Calvino na Suíça e perseguiu, além de cientistas, perseguiu médicos, católicos, pensadores e, pasmem, até mesmo protestantes. O poder que recaía sobre Calvino era tanto que muitos historiadores o comparam ao poder de alguns pontífices a ponto dele ser chamado do Papa de Genebra. Durante 25 anos, o francês ultrapassou em atrocidades. Isso que eu digo é ratificado pelos historiadores. Ele ultrapassou em atrocidades a Inquisição Católica. Nesse vídeo, que pode ser visto de certa forma como um complemento do outro vídeo do canal, que o canal publicou sobre os horrores de Salem, iremos mostrar um pouco do que aconteceu, do Circo dos Horrores que aconteceu na Suíça. Então vamos lá. O calvinismo pouco se parece com o luteranismo. Enquanto Lutero pregava a misericórdia, Calvino trazia um Deus impiedoso que escolhia alguns eleitos em detrimento da grande maioria. Os pobres e miseráveis eram assim porque Deus queria e então mereciam ser. Os seguidores de Calvino tornaram-se inimigos da ciência e das artes. Qualquer tipo de prazer era proibido e visto como pecaminoso. Qualquer um que ousasse discordar da doutrina calvinista da predestinação era perseguido, podendo ser exilado ou até mesmo executado. Se você quiser saber mais sobre essa doutrina, assista ao vídeo do canal que trata dos erros do calvinismo. Calvino era uma figura egocêntrica e violenta. Entendia, ou ao menos parecia que entendia, que as suas palavras eram as mesmas de Deus. Estabeleceu a sua igreja em Genebra. Calvino tinha um poder soberano. Ao organizar a igreja, instituiu duas comissões, a Venerável Companhia e o Consistório, que tinha como atribuição zelar pela disciplina. Foi o consistório que perpetrou as maiores violências contra a população. As punições eram terríveis e muitas vezes desproporcionais. O adultério era punido com a pena de morte, assim como qualquer um que fosse visto pelo consistório como herege. O consistório tinha o poder de excomungar e de ditar regras de conduta. Comemorações de Natal e Páscoa foram proibidas pelos calvinistas.
Os calvinistas se intrometiam na intimidade das pessoas que viviam sob eterna vigilância. Qualquer deslize era prontamente punido e os cidadãos eram estimulados a denunciar qualquer um. Calvino criou uma ditadura teocrática que de certa forma se aproxima daquelas hoje existentes no Oriente Médio. A religião, ela começou a se expandir pela Europa, principalmente em locais ricos. E por que em locais ricos? Porque a teoria da predestinação, defendida por Calvino, fazia com que esses eleitos, né? Coloque aspas nisso. Ela fazia com que esses eleitos se sentissem com a consciência tranquila mesmo diante da miséria dos outros. O calvinismo tratava com enorme desprezo e crueldade os pobres, pois eles, os pobres, seriam os reprovados por Deus. Já os ricos eram os abençoados, os escolhidos. Lutero sempre foi mais pragmático do que Calvino. O alemão se aproveitava da posição contrária ao papado de alguns humanistas e não agia contra eles. Enquanto isso, Calvino simplesmente os perseguia. Pensou de forma crítica, está preso. O francês proibia qualquer ato que, no seu entender, atentasse contra a fé. Sendo assim, o teatro, o jogo e a dança foram vedados. Logo nos seus primeiros 4 anos no poder, Calvino executou 58 pessoas. A intolerância religiosa contra os católicos era de fazer inveja aos radicais muçulmanos. Todos foram obrigados a aderir ao calvinismo. A celebração de missa ou a realização de qualquer cerimônia católica era punida com a morte. Livros católicos foram queimados. Para dar cabo a tais atrocidades, tribunais religiosos foram criados com o específico fim de perseguir os católicos. Eles eram conhecidos como consistórios e tinham um formato semelhante ao dos tribunais da Inquisição. Enquanto o calvinismo se difundia na Europa, os bens da Igreja Católica eram confiscados e as igrejas e mosteiros fechadas. Na Inglaterra e na Irlanda, normas draconianas foram editadas. Qualquer católico que ensinasse a doutrina católica era enforcado. Os sacerdotes eram obrigados ao isolamento perpétuo. Todo protestante tinha o direito de despejar um católico e ficar com as suas terras. Diante de tantos desmandos, os irlandeses se revoltaram. Eles foram trucidados pelas tropas de Cromwell, sendo as suas terras confiscadas e os católicos expulsos para o sul da ilha. Esses absurdos foram o nascedouro da rivalidade entre protestantes e católicos que levou à morte de milhares de pessoas. Até no Brasil, a doutrina absurda foi implantada. Isso ocorreu no Rio Grande do Norte, nos municípios de Canguaretama e São Gonçalo do Amarante, onde 100 católicos foram mortos. Um navio chamado São Tiago, quando se dirigia ao Brasil com padres para evangelizar os índios, foi abordado por calvinistas, liderado por Jacques Sorrier, que mandou simplesmente degolar todos os presentes. O consistório se assemelhava com os tribunais da Inquisição, mas era muito mais severo e cruel. Até a forma do penteado das mulheres poderia ensejar punições. Qualquer tipo de vestimenta que mostrasse, mesmo que pouco fosse, o corpo das mulheres, ela era terminantemente proibida. Ir à taverna também poderia causar uma punição severa. A loucura chegou ao extremo de uma criança de apenas 4 anos. Isso mesmo, apenas 4 anos, que no ato de malcriação, quase que comum, bateu nos pais, e essa criança foi condenada simplesmente à morte por decapitação. Quem não fosse à igreja no domingo era punido com multa e havia o toque de recolher às 9 horas da noite. As execuções ocorriam em escala industrial. Só em 1545, o consistório levou à fogueira nada mais nada menos do que 31 pessoas acusadas de feitiçaria. O número de executados, isso os historiadores dizem de maneira unânime, o número de executados superou, vejam bem, a quantidade de vítimas da Inquisição Católica. Miguel Servet Grisart era um médico espanhol, cientista e astrônomo que descobriu o funcionamento da corrente sanguínea pulmonar. Era altamente respeitado na comunidade. Inicialmente católico, Servet aderiu ao protestantismo por se indignar com a riqueza do papado e com os seus escândalos. Além de abraçar o protestantismo,
ele contestou o dogma da Trindade ao publicar o texto De Trinitatis Erroribus, que traduzindo significava sobre os erros da Trindade. Acabou sendo preso por católicos em Lyon e julgado pela Inquisição em 1533. Acontece que Servet era muito admirado e gozava de enorme prestígio. Ele era inclusive médico do poderoso arcebispo de Viena e tinha sido secretário do frade franciscano Juan de Quintana, que era muito ligado ao imperador Carlos V. A população também gostava dele por causa da caridade. Ficava então muito difícil a Inquisição o condenar, como também era complicado simplesmente soltá-lo. Então os católicos resolveram deixá-lo fugir. Para simbolicamente puni-lo, a Inquisição queimou um boneco. Acontece que, sabendo dos absurdos feitos pelos protestantes, Servet acaba também passando a criticá-los. Isso irritou Calvino, que começou a externar a sua contrariedade, alardeando que os seus textos seriam contrários à Bíblia. Por achar que poderia debater as suas discordâncias com Calvino, o espanhol teve a imbecil ideia de ir para Genebra, que estava numa fase de terror sob o jugo de Calvino. Nessa época, ele já tinha escandalizado o cristianismo como um todo ao dizer que a Bíblia, em latim, quando comparada com o texto em hebraico e grego, apresentava erros crassos que deturpavam a doutrina cristã. Calvino, ao saber da intenção de Servet de ir para Genebra, disse que se ele chegasse lá e de qualquer maneira, de qualquer forma, colocasse em xeque a sua autoridade, ele não sairia vivo da cidade. Resultado, Calvet foi preso e denunciado por heresia e blasfêmia, acabando sendo condenado à morte na fogueira. Calvino, no início, ainda pensou em comutar a pena para a decapitação, mas acabou mesmo ratificando a morte na fogueira. Em 1553, Servet foi queimado vivo junto com a sua obra. Outra vítima famosa de Calvino foi Jacques Gruet. Libertino, ele não aceitava o cerceamento das liberdades individuais. De maneira contundente, escreveu diversos versos contra Calvino, o chamando de hipócrita, arrogante e invejoso do Papa. Também publicou textos que ridicularizavam a figura de Cristo. Usava calça com dobras na altura dos joelhos, vestimenta proibida pelo consistório. Também escrevia versos eróticos, vistos como obscenos. Defendia que a prostituição não era uma prática criminosa. Certamente, ele foi usado como exemplo por Calvino, que o acusou de sedição e de blasfêmia. Ele foi preso e torturado durante um mês inteiro de maneira tão intensa que, em dado momento, ele pediu para ser executado. Para muitos, nenhuma outra pessoa, seja na Inquisição Católica, seja na Inquisição Protestante, sofreu tanta tortura quanto Gruet. Amigos, a Igreja Católica como instituição foi formada por homens e muitas vezes ela errou. Creio, entretanto, que ela vem procurando evoluir com os seus erros e o primeiro passo para tanto é reconhecê-los. O protestantismo nasceu como um contraponto aos católicos. Surgiu com base nos erros da cúria da Igreja. Entretanto, a história ensina que os protestantes também erraram e erraram feio. E eu sinto falta desse reconhecimento. Mesmo no caso de Salem, em que os julgamentos absurdos foram revistos, pouco vejo protestantes comentarem a respeito. Talvez muitos até desconheçam. E o mesmo ocorre em escala ainda maior quando se está a tratar da chamada Inquisição Protestante de Calvino. Essa síndrome de avestruz vai de encontro à evolução das igrejas protestantes na busca dos seus fins apregoados por Lutero. É isso aí, pessoal. Valeu!